Olá, estamos ao vivo para mais um episódio do podcast Fomenta no canal do YouTube da Aciva. E nessa noite tão especial, estou recebendo aqui os empresários da construção civil e que estarão participando aí de mais uma edição da Fomenta. Rafael Patrick, da Norte Madeiras, Leonardo, da LED Engenharia e Ana Paula, da ABC da Construção. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por acreditarem nessa edição da Fomenta, por participarem conosco desse evento tão importante para a nossa cidade, que movimenta a economia e que traz visibilidade para as empresas de vocês também. Então, sejam muito bem-vindos a esse podcast e aproveite para passar aí a palavra para o Rafael da Norte Madeiras, falar um pouquinho aí, fazer uma apresentação aí sua e da sua empresa. Obrigado, Leandro, prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade também de estar aqui participando da primeira edição do Fomenta Podcast. É a segunda edição do Fomenta que a gente participa. Bom, eu sou o Rafael Patrick, sou proprietário da Norte Madeiras Valença. A gente está aqui na cidade desde final de 2020, né? Pico da pandemia. A gente tem participado bastante em diversos eventos da comunidade para trazer um pouco da construção civil e um pouco da madeira de qualidade aqui para a nossa região. E a gente acredita muito no projeto do Fomenta, tanto é que nessa edição a gente está como patrocinador master. E eu acredito que vai ser um evento magnífico. Tenho boas expectativas aí para esse evento. Eu me recordo da última edição da Fomenta e a Norte Madeira com todas as madeiras personalizadas, com o nominho gravado lá naquela área de alimentação. Realmente ficou muito bonito. A gente tem esse cuidado. Leonardo, da LED Engenharia, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, muito obrigado pela participação. Você que teve, né, de forma presencial aqui na Aciva nos últimos meses, fazendo uma reforma aqui da nossa área de medicina ocupacional. E muito obrigado mais uma vez e te passo as palavras aí para você poder fazer a apresentação aí da LED Engenharia. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre um assunto que todos nós gostamos muito, né? Falar um pouquinho do que a gente trabalha, né? A paixão que nos move é trabalhar com obra, né? Trabalhamos com obra desde 2020, oficialmente, na LED Engenharia, e a partir daquele momento a gente formalizou uma estrutura, todo um negócio voltado para um serviço profissional de obra, e não mais algo amador, que vinha uma cultura de que a obra é mais difícil, né? A ideia da empresa é realmente facilitar a vida do cliente em todos os aspectos, seja no orçamento, seja na escolha do material, na compra e no serviço pronto. Não foi diferente aqui na Aciva. A gente entregou um serviço de qualidade que muda a vida das pessoas. Isso para nós é muito importante. A obra em si, ela serve para mudar a vida das pessoas, tanto quem trabalha quanto quem recebe o seu empreendimento pronto, a sua casa pronta. É muito bacana. Bom que hoje nesse podcast aqui temos na construção o time da madeira, o time que constrói, o time do acabamento. Então a gente vai juntar aqui porque a gente tem muita conexão aqui para a gente poder falar nessa noite. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao podcast Fomenta. Muito obrigado pela participação aqui e também por acreditar na Fomenta. É o primeiro ano, não é, de participação da ABC da Construção na Fomenta. Eu acho que a última edição vocês ainda não estavam em Valença, não estavam? A gente estava prestes a inaugurar. Ah, que bom então. Fala um pouquinho para a gente aí da ABC da Construção e como que está sendo essa experiência aí na nossa cidade, visto que é uma franquia realmente muito grande. Muito obrigada pelo convite, né, primeiramente, para participar do podcast, né, com vocês. Muito prazer mesmo estar aqui. Meu nome é Ana Paula, eu sou daqui de Valença. Passei alguns anos fora, né, saí para estudar, cheguei a trabalhar fora e abri a franquia da ABC da Construção aqui em Valença em 2023. Quando a gente estava na semana de abertura, de inauguração, estava acontecendo a Fomenta, né? E eu tive a oportunidade de conhecer a Fomenta como visitante e também já, né, naquela fase de divulgação da abertura da loja. E eu fiquei muito impressionada com a estrutura do evento, muito bem impressionada.
E eu falei, eu quero estar aqui ano que vem, né? Que bom! No caso, foi em 2024, a gente não teve a Fomenta no formato de feira, né? Sim. Mas em 2025 está aí e a gente, graças a Deus, está conseguindo cumprir a promessa de participação. E está sendo muito gratificante atuar aqui em Valença, né, com o comércio. A proposta é trazer uma empresa grande, né, de referência, né, de nome nacional para a cidade, né, e mostrar para Valença que Valença tem espaço para grandes empreendimentos e grandes marcas, né? E está sendo muito gratificante. A gente trabalha com acabamentos para construção civil, né? A gente tem uma frota logística que pode atender não só Valença, mas todas as cidades cobertas pela rede ABC da Construção. Então, isso é um fator muito importante para a gente. Quando a gente pensa em trazer recursos para Valença, né? A gente consegue atrair vendas que não seriam de Valença e a gente consegue cobrir essas necessidades, trazendo recursos aqui para a nossa cidade, né? A gente trabalha com marcas que até então o valenciano precisaria sair, né, de Valença para acessar, e a gente está trazendo essa diversidade agora, e está sendo muito bom atuar aqui, e eu espero continuar crescendo e aumentando a participação da nossa empresa nos eventos que todos vocês promovem aqui em Valença. Toda empresa de qualidade que quiser vir para Valença, se instalar aqui, com certeza, né, ela será muito, muito bem-vinda, e o valenciano agradece, e com a ABC da construção, né, a força que ela tem no cenário nacional, isso não é diferente. Mas falando um pouquinho da Fomenta, né, e dos desafios da construção civil, como que vocês acreditam, né? A gente tem a área específica da construção civil dentro da Fomenta. Como que vocês acreditam, e aí cada um pode falar um pouquinho, que a Fomenta pode contribuir, né, com a empresa de vocês? Aí eu já aproveito aqui o Rafael para poder iniciar a fala, que já participou da última edição e às vezes tem até uma experiência, né, Rafael, para poder falar para os nossos ouvintes. Leandro, então, quando a Norte Madeiras veio para Valença, eu era um rapaz de Volta Redonda, não sou criado em Valença. Vi para cá, foi uma oportunidade que me surgiu, o local que a gente encontrou para poder montar a loja foi uma oportunidade que me surgiu. E foi uma oportunidade assim que eu percebi quando montando ali a Norte Madeiras, eu percebi que eu precisava fazer o valenciano me conhecer. E não só me conhecer, né, conhecer a Norte Madeiras, mas confiar no trabalho da Norte Madeiras, como uma empresa que conseguisse fornecer madeira de qualidade para construção civil e também para marcenaria e artesanato para a cidade inteira. Então, a gente teve ali um plano muito bem elaborado no sentido de presença de marca. A gente tentou via outdoor, a gente tentou via TV, todos deram um certo resultado, mas honestamente falando, eu acho que foram 2 eventos os principais para poder entrar ali no conhecimento do valenciano, que foi o Fomenta, que a gente participou, né, de 2023. Isso. E foi a Casinha do Papai Noel, que a gente também fez junto. 2 parcerias com a Silva. 2 parcerias, exatamente. A Silva é um parceiro que, graças a Deus, aí eu encontrei nessa caminhada aqui em Valença e me proporcionou aí oportunidades inigualáveis mesmo. E o papel da Silva é esse, né? É dar a mão para o seu associado, ajudar na divulgação, ajudar nos negócios, capacitar a equipe, treinar. Então, eu fico muito feliz com o seu relato, porque quando você fala que você investe em outdoor, você investe em TV, né? Você investe em mídia offline, e você consegue, com a participação na Fomenta, com a participação no Natal Brilhante, sim, você ter um resultado muito expressivo, eu acho que isso mostra para a gente que a gente está num caminho muito certo e deixa muito clara a importância da Fomenta para o empresário, né? Ou seja, o quanto de devolutiva realmente que ela pode trazer para o empresário que participa, para que expõe a sua marca, que está lá, né? Esse ano a gente tem uma expectativa de 20 a 25 mil pessoas de público, junto com o Liquida Show. Sim. Então, realmente, o nosso papel aqui, né, como associação comercial e a organização da Fomenta, um dos nossos objetivos com a Fomenta é dar visibilidade à marca, dar visibilidade às empresas e, sem dúvida nenhuma, fazer network, fazer algumas conexões, fazer negócios, né? Porque a feira é para isso, sim, é para fazer negócios.
durante a feira, mas muito desses negócios, no caso de vocês, eles terão pós-evento, né? Que a pessoa vai ter o primeiro contato com a empresa de vocês. É diferente, às vezes, o segmento, né, do comércio, que está lá, está com exposição de roupa, vai vender na hora ali de vocês, as pessoas vão ter o contato, né, o atendimento de vocês, conhecer os produtos, e num segundo momento é visitar a loja de vocês, que aí tem toda essa infraestrutura. Então, a gente fica muito feliz se a gente conseguiu atingir esse objetivo, e espero no segundo ano, né, que as suas metas com a participação na Fomenta também sejam alcançadas. Léo, o que você espera da Fomenta com a LED Engenharia? Hoje a gente busca continuar marcando presença, né? Criando uma marca forte. A gente busca esse know-how, né? Que a gente atingir com a situação da obra em si. Você buscar uma mão de obra de qualidade, executar serviço de qualidade, e na Fomenta não é diferente. A gente quer que o público que frequenta a Fomenta consiga enxergar uma LED de engenharia fácil acesso. Porque hoje a pessoa cria na cabeça situações que, às vezes, uma feira do gabarito que é a Fomenta facilita a gente estar em contato com esse público, que às vezes fica até com vergonha de ir em determinados momentos no nosso escritório para conhecer o nosso produto. A gente tem um produto de entrada que é um plano de manutenção, que é um valor acessível a qualquer residência, e a gente tem um produto que é um produto mais caro. A obra é um produto mais caro, porém, a gente sabe da qualidade que a gente entrega. Então, a feira é um momento da gente conseguir unir as duas coisas, tanto o público, e eu vou botar um parênteses aí, a própria mão de obra, para conhecer o nosso empreendimento, o quão sério é a LED Engenharia. Acredito que o Rafael também passe por isso, né? E a gente precisa fortalecer as nossas marcas para que tanto o cliente chegue até nós, como também um colaborador que busca uma estabilidade no ramo. Então, a gente busca isso também na Fomenta. Quando a pessoa fala assim, eu trabalho na Norte Madeira, eu trabalho na LED Engenharia, e se sente bem, isso também é bom para nós. Então, a gente também busca isso. E esse reconhecimento é muito bom. E a gente tem falado muito aqui, né, em outros episódios, sobre o sentimento também de pertencimento, né? Exato. Você tem os seus colaboradores que estarão lá visitando, vendo a marca de vocês sendo exposta, vendo os produtos lá, né, de vocês, eu trabalho lá. Então, esse sentimento de pertencimento também, ele é muito bacana dos colaboradores e da cidade também, porque a gente tem utilizado, é uma frase aqui, né? Visite a Fomenta e descubra o que Valença tem de melhor a oferecer. A gente faz serviço fora, a gente vê isso, né? Exatamente, e teremos esse ano lá, são 80 empresas, né, expondo, né, os seus produtos lá na Fomenta. Então, isso tem um valor agregado muito forte. Então, a Fomenta, e você também fez esse relato, ela aproxima muito a empresa de toda a comunidade, de toda a sociedade. As pessoas aqui, às vezes, não conhecem a Norte Madeira, né, e você vai ter a oportunidade de falar onde você está instalado, o que vocês trabalham. Então, o público realmente que vai estar frequentando lá, essa força que se tem realmente é muito grande. Eu tenho certeza que vocês terão muito sucesso, não somente as empresas de vocês, mas todas elas, e a construção civil esse ano está muito forte. Temos mais empresas participando, o que nos deixa realmente muito, muito feliz. Acho que quem ganha é a comunidade de Valença, né? É o valenciano, por ter essas empresas engajadas também com a Siva, e a Siva engajada em fomentar realmente, né, não só na teoria, mas na prática, o negócio. A gente conversa muito isso, né, porque às vezes o valenciano não sabe a quantidade de empresas, seja da construção civil, seja da indústria, seja do agronegócio, que tem em Valença, né? Algumas indústrias, eles nem sabem o que essas indústrias elas produzem. Então, assim, a indústria, ela participa muito desse evento de uma forma institucional. Ela quer estar lá para poder mostrar o que ela faz em Valença. Então, assim, isso para a gente também, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Falar um pouquinho com a Ana Paula, da ABC da Construção. Ana Paula, o que você acredita, né, pela primeira vez participando da Fomenta, as suas expectativas como empresária, como você acredita que a Fomenta pode contribuir aí
com a ABC da construção nesses 4 dias de evento? Bom, primeiramente eu vejo a Fomenta como um local de criação de relacionamento ali, né, de networking. A gente viu isso na edição que a gente foi como visitante em 2023. Lá a gente teve a oportunidade de conhecer o Rafael, por exemplo, da Norte Madeiras, e de conhecer, como você acabou de falar, indústrias que eu, como valenciana e, né, frequentadora assídua de Valença, mesmo estando morando fora, eu não sabia que estavam em Valença. E isso traz um ânimo para a gente, né, uma certeza de que a gente está dando o passo certo em empreender aqui muito grande. Então, eu vejo a Fomenta como esse local de criação de relacionamento, mas também como de divulgação. A gente está aí caminhando para 2 anos, ainda tem muita gente em Valença que não sabe que a ABC da Construção está aqui. Ainda hoje a gente recebe visitantes novos lá na loja falando, eu não sabia, fiquei sabendo passando aqui agora. Agora que a Fomenta, todo mundo vai saber, Ana Paula. E a gente tem tentado acertar. Nem Rafael. A gente tem tentado acertar também com as formas de divulgação, igual o Rafael estava comentando, a gente já tentou algumas estratégias, né? E é uma coisa cíclica, né? Um período a gente investe mais num tipo de mídia, no outro a gente vai investir em outra, mas é a primeira vez que a gente vai participar de uma feira de negócios. E eu acho que essa divulgação ela é muito importante, né? Para os transeuntes lá da feira, né? Os visitantes que vão passar, que vão ficar sabendo, que vão ver a marca, vão chamar a atenção para aquilo ali e vão criar ali uma memória, né? Para quando, né? A longo prazo precisarem. Eu acho isso muito importante. E o relacionamento ali entre os expositores também é muito importante, né? Eu posso precisar do serviço ou do produto do Rafael, assim como do Leonardo, né? Tem as indústrias podem precisar de nós, então isso é muito importante. Eu espero isso, é divulgação da minha loja, né? Da nossa marca e criação de relacionamento. Você falou relacionamento, Ana Paula falou relacionamento, e eu acho que é uma palavra forte e presente na Fomenta. Valença, por ser uma cidade pequena, não tem como num evento desse, né, todos os empresários, né, eles conversam, eles criam relacionamento. Então, assim, o relacionamento realmente é uma das forças que a Fomenta pode ter para toda a classe empresarial. O grande destaque da Siva é esse relacionamento, né, Rafael? Eu acho que o que a gente consegue ganhar e avançar, e quando a gente tem a feira para fomentar isso tudo, né? Junto aquele público que vai visitar junto com o empresário, para nós é muito bom. Eu ia falar isso. A Siva, vocês recebem a gente muito bem, vocês fazem esse papel de unir, né? De apresentar uns aos outros muito bem. Eu fui muito bem recebida na Siva assim que eu cheguei e os procurei, né? E eu tiro muito proveito da minha participação no CEMEC também, né, que é a parte voltada para as mulheres empreendedoras. Então, isso dá mais gás, assim, mais vontade para a gente participar de eventos como a Fomenta. O CEMEC teve aqui, essas mulheres estão fazendo realmente, lideradas pela Solange ali, um trabalho incrível, tem quase 100 mulheres reunidas aí, e as mulheres estão dando um show, né, de organização, a gente se sente de gestão, valorizada, de fato, assim, a gente vê a preocupação das mulheres participantes ali do grupo em valorizar o negócio umas das outras. É muito legal. Eu queria falar um pouquinho assim dos alguns desafios, né, da área da construção civil. Não, a gente sabe dos desafios econômicos que nós estamos passando, mas em outras edições a gente conversou principalmente com a indústria dos desafios às vezes de mão de obra capacitada, né, de pessoas prontas para exercer uma função específica dentro da empresa de vocês. Eu gostaria de perguntar, né, se na construção civil vocês também estão vivenciando um pouco dessa dificuldade, dessa falta de capacitação, né? Então, assim, porque a indústria deixou isso muito claro aqui na nossa conversa, né? Tanto que eles tiveram, com a parceria com a Firjan, eles tiveram uma reformulação de todas as atividades do Senai para tentar capacitar, mas mesmo assim ainda existe, na verdade, uma dificuldade, né, em algumas áreas específicas de mão de obra qualificada. A construção civil hoje passa por isso também? Leandro, na minha opinião, acho que é o maior problema. Eu, o Léo e a Ana, a gente estava conversando até em off sobre isso. É o maior problema para a gente. Eu acho que no aspecto econômico, como um país,
a indústria e a construção civil, e no caso do Brasil especificamente a agropecuária também, são os termômetros principais ali para o crescimento da economia como um país, né, de forma geral. E a gente percebe que a mão de obra ela é muito precária, tanto em quantidade como em qualidade. E como o Léo falou, eu acho que o Fomenta ele serve para mostrar também, no meu caso, de madeireira, que é um ramo ainda muito intuitivo, às vezes eu uso a palavra amadora, assim, artesanal. Né? Artesanal. É um ramo muito artesanal. Eu quero colocar uma loja, uma perspectiva até para o colaborador de que existe uma madeireira tanto preocupada com segurança, com profissionalismo, com qualidade. Com o meio ambiente. Com o meio ambiente, principalmente, regulada, totalmente legalizada. Exatamente, é bom reforçar isso. Exatamente. Então, assim, você tem garantia de que o seu direito do consumidor vai ser respeitado, o seu direito como cidadão pelo meio ambiente vai ser respeitado. Então, e assim, voltando para o que a gente estava falando, a mão de obra, então, é uma coisa exatamente precária na qualidade, na quantidade. E no meu caso, carpintaria é uma coisa que a gente não consegue encontrar, né? Que são quem mais usa o material que eu vendo. Mas é um problema que o Léo pode complementar, a Ana também. Mas o jovem hoje, por exemplo, que quer ser um carpinteiro, né? Existe algum local em Valença que ensina? Ou então, se ele começar lá na Norte Madeira, numa função, às vezes, mais simples, é possível ele treinar, ele crescer dentro lá da empresa também? É possível ele treinar, é possível ele crescer, mas, assim, eu acho que falta um pouco de fomento ali na qualificação desse profissional. A gente não tem hoje um curso tem tem que partir de alguma coisa. Sim. Eu vejo assim, hoje na LED também, o básico ele tem que ser ofertado na comunidade. Um curso, ele partir de um curso de pedreiro, vamos dizer assim, porque aqui em Valença acho que nunca teve. Carpintaria. Não sei. Não, me lembro na FATEC teve bombeiro hidráulico, bem superficial, mas que ele consiga ter um começo para se interessar. Porque hoje o jovem, ele entra sem uma perspectiva grande de crescimento, ele não sabe nada, a primeira coisa que ele pensa é, vou carregar peso, né? E buscar o conhecimento fora também ajuda. A gente teve uma época aqui em Valença de curso de mestre de obras, só que não tem mais, assim, coisas que agregam muito para a gente lá no final da história. Com certeza. Porque a gente precisa de um bombeiro hidráulico, a gente precisa de um eletricista, e isso tudo poderia ter uma estrutura melhor de educação, aliado com o que a Ana já falou também, né? Ele tem uma consciência da posição que ele está exercendo no mercado de trabalho. Ele não é só um colaborador, ele é um representante da Norte Madeira, um representante da LED, da ABC, enfim. Isso é muito importante. E eu acredito que se o colaborador, né, ou alguém que estiver candidatando a alguma vaga tiver interesse em aprender, né, ele vai aprender, ele vai ter oportunidades. O problema é que às vezes você recebe um colaborador que não tem muito interesse em se desenvolver, em adquirir novas habilidades. Então isso acaba realmente atrapalhando o próprio crescimento do colaborador, limitando aquele crescimento do colaborador dentro da empresa. Agora, quando ele tem disponibilidade, interesse, né, e ele quer crescer, ele é diferente. Ele é diferente. Ele é diferente. Né? Eu acredito muito na educação como o caminho, né, para essa questão, né, da falta de mão de obra e de mão de obra qualificada, né, isso já está amplamente falado aqui, mas eu também acredito na mão contrária, né, na valorização da categoria, né, dos profissionais da categoria, né. Eu acho que também parte da sociedade, isso também tem base educacional, né, valorizar aquela categoria para que aquele trabalho ali, né, aquele grupo de trabalhadores não fiquem tão precarizados e comece a se perder o interesse por determinadas atividades. Então, eu acho muito importante, nesse sentido, empresas legalizadas, como a madeireira, né, empresas que contratam efetivamente a mão de obra como a LED, de fomentar essa questão da valorização dessas categorias profissionais, né? A valorização, sem dúvida nenhuma, ela é super importante, né? As empresas são feitas de pessoas, quem geram resultados para a empresa são as pessoas, então a gente tem, sem dúvida nenhuma, que valorizar o nosso colaborador,
né? Dar capacitação, dar treinamento, sim, porque quem gera resultado são eles. Se as pessoas não estiverem lá, a empresa não funciona. Sim. A verdade é essa. O cliente, eu sempre falo, né? A centralidade é no cliente, mas tem que ser nas pessoas. As pessoas é o cliente e os colaboradores, né? Eles têm que ter essa união ali na centralidade para ser desenvolvida. Eu acho que é importante também colocar uma perspectiva de carreira para esse mesmo funcionário, que no meu caso eu trabalho com alguns funcionários que não tiveram uma escolaridade muito alta, ou tiveram que trabalhar muito cedo para ajudar a família, né? Então uma população um pouco mais carente. Eles às vezes eles não sentem, né? Principalmente nas outras madeireiras concorrentes, que você pode sair de um ajudante para se tornar um motorista, ou mesmo um motorista para se tornar um gerente. Então, você dá uma perspectiva de carreira para ele é muito importante, para você poder qualificar o seu funcionário e trazer mais funcionários qualificados. Mas seria muito, muito importante se em Valença a gente tivesse alguma instituição ou algum tipo de projeto social que pudesse mostrar, pelo menos para o jovem, aquele tipo de serviço. Às vezes é a paixão dele ser pedreiro, às vezes é uma paixão dele ser o carpinteiro, ou mesmo quer trabalhar como um hobby e fazer carrinho de madeira. Isso tudo pode fomentar a economia de alguma forma. É importante você falar isso, até porque nós teremos uma ação, né? Eu já vou dar um novo spoiler, né, para os jovens lá na Fomenta. A gente vai ter um balcão de empregos lá, a gente vai ter pessoas de RH de empresa, a gente vai ter capacitações, treinamentos. Então, assim, a gente vai estar em breve divulgando algumas oportunidades, seja do primeiro ou do segundo emprego, lá na Fomenta, né? E o jovem, mesmo que o jovem que não sabe montar um currículo, que tem dificuldade, vai ter lá computador, vai ter pessoas especializadas para poder orientar esse jovem, né, a entrar, né, se possível, dentro do mercado de trabalho. Porque até para a indústria é muito complicado você receber um currículo que não tem informação. Às Sim. vezes é muito capacitado, mas não consegue direcionar. O Rafael também tem essa situação. A gente recebe muito currículo e a gente tenta ter essa sensibilidade de chamar as pessoas para conversar. Porque a gente tem uma mão de obra que muitas das vezes não teve acesso a uma educação de qualidade, não conseguiu estudar, enfim. E a gente procura ter essa sensibilidade de trazer as pessoas ao escritório para bater um papo, conversar, ver até onde ele sabe, o que realmente pode agregar para a empresa, e a gente procura fazer esse processo mais amigável. Tem um dado, Leonardo, que é muito importante, inclusive, né, em parceria com a FAA, a gente entendeu da importância de trazer um tema da educação, né, para a Fomenta. Então, a gente tem um tema lá que é a União para uma Educação Pública de Excelência, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje, né, em Valença, a cada 10 crianças, somente 5 são alfabetizadas na idade certa. Isso é um dado, né? A gente tem as notas aí do IDEB, né, que comprovam isso. Então, isso é muito ruim, porque isso atrapalha, né, isso tira os sonhos dessas crianças, porque Sim. Quando você não aprende, né, a ler e a escrever na idade certa, quando você não aprende a interpretar um texto, quando você não aprende a fazer cálculos básicos e você vai começando a perder no interesse pelo estudo, isso vai refletir lá na frente no seu futuro. Então, assim, a gente está trazendo o tema educação, né, para dentro da Fomenta, porque a gente entende que com uma educação pública de qualidade, né, e aí tem o seu filho do seu colaborador que vai ter uma educação pública de qualidade. No futuro vai ter novas oportunidades, né, seja ela de emprego, seja ela de estudo. Então, nós entendemos da importância de envolver mais a sociedade num cenário, não somente Valença, né? Mesmo que a gente pegue os dados do Brasil comparado com outros países, a gente está muito abaixo realmente dos índices de educação. E aqui Valença e as cidades vizinhas também não são diferentes. Então, a gente precisa virar esse jogo, porque quando a gente pensar em futuro, né, daqui a 5, 10 anos, né, e a gente não começar a olhar para esses jovens, né, e dar o básico para eles, o básico para eles poderem estudar e sonhar, lá na frente eles terão, às vezes, dificuldade, que às vezes um jovem desse, ele vai lá no Senai e tem que fazer uma leitura de um texto, uma interpretação de um texto, e às vezes ele vai ter dificuldade, porque lá na base isso não foi trabalhado. Então, a educação, e eu acredito fortemente, isso até não somente na educação básica, desde quando eu assumi a presidência da CIVA junto com toda a diretoria, a gente sempre se
propôs em fazer capacitações, programas de formação continuada, porque eu acredito que a única maneira, né, da sua empresa, da Ana Paula, da minha, crescer e se desenvolver é capacitando, é estudando. Não existe outra forma, a gente tem que estudar. Sim. Independente do segmento que você atua, você tem que estudar, o estudo tem que ser contínuo. Só que quando você não tem um hábito lá da infância de estudar, isso vai se tornando cada vez mais difícil e as pessoas acabam abandonando e lá na frente acaba tendo muita dificuldade. Então, assim, eu acredito fortemente no poder da educação básica para poder transformar, né, uma sociedade, mas o poder do conhecimento dentro das empresas para que as empresas possam crescer e se desenvolver. Então, a CIVA investe muito nisso. Vamos capacitar, vamos treinar as pessoas, os colaboradores, os empresários, trazer cursos de finança básica, intermediária, avançada, ferramentas de gestão, porque isso vai fazer a diferença na vida do empresário, isso vai fazer a diferença na vida da empresa. Com certeza, Leandro, a gente pega um projeto, né, para fazer uma leitura. A gente acredita muito nisso também, em capacitação. Ainda mais, né, nesse setor da construção civil, né, a mão de obra ela é muito, a gente estava conversando isso antes, ela é muito passada de pai para filho, de avô, né, e é um conhecimento que vai sendo assim empírico, né, a maior parte. Não tem uma escola para isso, né, de formação. Na maioria até tem, né, mas a maioria, a grande maioria de quem lida ali mesmo com a execução, não, né, então se você não, às vezes não tem um olhar 100% do tempo de alguém que tem uma formação mais formal, né, e mais técnica, isso é complicado. Então, é importante a capacitação ao longo da atuação profissional daqueles profissionais, né, a capacitação, a reciclagem. A gente acredita muito nisso, né, a gente já teve a oportunidade de fazer uma capacitação para instaladores de piso laminado, por exemplo. Agora, em agosto, a gente vai fazer uma continuação dessa capacitação, né, voltada para preparo de base, né, instalação de piso vinílico. E isso é muito importante porque as tecnologias elas vão surgindo, né, os materiais eles vão evoluindo e às vezes o profissional está com aquele conhecimento lá que foi passado mais de antigamente para ele, fazendo sempre do mesmo jeito, né, a mesma coisa do mesmo jeito e não conseguindo às vezes ampliar o horizonte dele. Então, a capacitação profissional é muito importante e, por que não, né, uma união de empresas, né, e eu visualizo isso, né, como talvez a proposta, né, da Fomenta de Futuro, né, e da CIVA também, de contribuir com a educação básica, né, da cidade, mostrando para esses jovens tudo que existe de possibilidade nos campos profissionais, né? E falando aqui especificamente da construção civil. Vou dar um exemplo também no seu caso e no meu, né? Hoje, todo produto que a gente vai usar na obra tem um manual. Manual, parte técnica, de como utilizar. As especificações ou técnicas. Ou vem na embalagem, né? Ou vem escrito mesmo, texto, papel, né? E se o profissional ele não tem uma noção básica, ele não consegue desenvolver alguma tarefa talvez simples para quem tem uma educação minimamente de qualidade e esse profissional passa aperto. Abertura de um projeto, como utilizar, ela falou do piso laminado. Tem algumas especificações que um profissional fazendo uma leitura mais técnica consegue resolver tranquilamente, né? E quando a gente acompanha um pouco da construção civil, né, não é a minha área, mas a gente acompanha, a gente entra dentro de uma grande loja hoje, a gente percebe isso claramente, o quanto de produto disponível se tem, né, e quanto que evoluiu todos os processos, as operações, né, a forma de fazer, a forma de construir. Então, a empresa, você pega a ABC da construção aqui, né, com toda a sua rede, é importante realmente trazer capacitações para Valença, porque às vezes, Ana Paula, o produto que você vende lá é tão bom, mas você vai ter dificuldade, às vezes, das pessoas trabalharem com o seu produto. Mesma coisa o Rafael com o Léo. Então, assim, já coloca à disposição as instalações da associação comercial, porque se tiver cursos, capacitações especificamente para a área de construção civil, que vocês queiram utilizar o espaço, a gente convidar as pessoas para poderem vir aqui, é um espaço aberto para que isso realmente aconteça. E eu acredito que é muito importante. Muito importante. Excelente.
Rafael, Vamos lá. falando um pouco de futuro, eu também quero escutar um pouquinho de cada um de vocês, né? Como que você visualiza a construção civil? Eu sei que falar de futuro é sempre muito difícil, ainda mais no cenário atual, né? Mas como que você visualiza a construção civil para Valença daqui a 5 anos, né? Campo de trabalho, mercado, o que você visualiza hoje para Valença dentro do seu segmento? Olha, eu acho que no meu segmento, Leandro, eu percebo que nesse momento a gente está um pouco estagnado. Eu acho que a gente melhorar esse oferecimento de mão de obra, e não só o oferecimento da mão de obra qualificada, a gente conseguir qualificar o nosso colaborador ali dentro, é o maior desafio para a gente poder entregar um produto melhor. No campo da madeireira, né, a gente tem tentado abranger outras regiões. Só que abranger essas regiões sendo uma madeireira valenciana. Então, como a indústria, né, produz para fora de Valença, a gente quer fomentar a economia da cidade, trazer colaboradores para a cidade, fomentar socialmente as cidades. Mas eu percebo que para a gente ter mais demanda dentro de Valença, a gente precisa melhorar essa mão de obra. Eu acho que o cenário, né, macroeconômico, nacional e internacional, né, ele mostra para a gente realmente uma dificuldade. Acho que todo empresário que eu tive a oportunidade de conversar, né, é um momento muito delicado, incerto, né, que a gente está ali acompanhando as mudanças, preocupado, né, e vem reforma tributária que vai mexer muito também com todas as empresas. Então, assim, o desafio do empresariado é muito grande, né? É muito. Trabalha 7 dias por semana, eu falo que eu durmo pensando no que eu vou fazer no outro dia, às vezes até sonho, né? Então, assim, o desafio realmente é muito grande. Eu acredito que não somente na construção civil, mas em todas as áreas, né, nesse cenário. Agora, tem uma palestra, né, que eu acredito que vocês já devem estar acompanhando aí a programação da Fomenta, com o Gustavo Loyola, que é um ex-presidente do Banco Central. Ele vai estar falando exatamente sobre macroeconomia, né, no Brasil e no cenário internacional. Então, assim, o momento atual é um momento de investir, de segurar um pouquinho, né, de acompanhar. Qual a perspectiva de mercado para os próximos anos? Acho que o empresariado ele tem que ter um pouco dessa visão, porque às vezes a gente vai pela empolgação e investe em um momento que a gente está vendo uma diminuição do mercado e a gente acaba errando algum planejamento estratégico ali da nossa empresa. Então, trazer um ex-presidente do Banco Central, que tem uma visão macroeconômica enorme, eu acho que vai trazer muito conhecimento, né, para que possa direcionar, né, os próximos anos da nossa empresa, que o mercado a gente sabe que muda, às vezes muda muito rápido, mas a gente tem alguns direcionamentos quando que isso mais ou menos vai acontecer. Léo, e você? O que você percebe em todo esse cenário? Para a gente conseguir obras, né, botar para a coisa funcionar, precisa de investimento, né? O investimento só é feito se tiver um cenário adequado para isso. E essa incerteza gera aquele momento de dúvida, de travar a economia. A gente passa por um momento de vou esperar mais um pouquinho, né? Quem tem dinheiro está guardando. A verdade é essa, porque não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Então, tá assim, vou segurar o que eu tenho aqui, porque cada notícia que sai, dependendo, é uma bomba, isso, né? Então... Eu penso que a única coisa que a gente pode controlar é a questão da capacitação da mão de obra, que a gente planeja um futuro da nossa cidade. Eu acho que a gente precisaria... Valença tem potencial, né, Léo? Tem potencial. Hoje a gente tem mais ou menos 30 colaboradores, ou seja, 30 famílias que dependem de uma empresa. O Rafael também tem bastante colaborador. Então, assim, isso é muito importante. E a gente tem que ter a sequência. Colaboradores vão aposentar, colaboradores não vão exercer mais atividade. E a gente precisa de capacitação técnica, né? Desenvolver isso. Eu acho que se a gente pensar 5 anos à frente, o que a gente pode fazer hoje é esse tipo de investimento. E a gente está preparado para quando o mercado estiver 100% funcionando legal, a gente está
com a mão de obra, com a empresa funcionando. Então, vou botar um desafio aqui, vamos montar uma capacitação para a área da construção civil pós-fomenta. Nossa, tudo que Vocês vão trazer as principais demandas da construção civil, as necessidades. Eu vou buscar junto ao Sebrae algumas parcerias para a gente poder trazer pessoas aqui em Valença para poder fazer esses treinamentos e essas capacitações. Eu quero buscar escutar interesse da comunidade na área, né? A gente precisa disso. as dores, principalmente qual é a dor hoje lá da Norte Madeira, qual é a dor lá da construção civil, lá da loja de material de construção, né? Quais são as principais dificuldades. Vamos juntar força, vamos montar um treinamento, uma capacitação. A gente busca aí profissionais aí, né, de fora de Valença, ou aqui de Valença mesmo, que tem muito conhecimento e que possa estar vindo aqui compartilhar. Vamos montar. dentro desse projeto aí. Tô dentro. Aí. A construção civil, ela está em tudo, né, Leandro? Essa sua pergunta aí sobre o futuro da construção em Valença. Hoje a gente tem um cenário econômico que está desafiador, né? Falando especificamente do meu setor, né, que é o de comércio. Está desafiador, está muito brigado, né? As coisas estão um pouquinho mais retraídas, né? Tem mês bom, tem mês ruim. Mas a construção civil, ela está em tudo. Então, assim, como você falou, Valença tem potencial. Valença cresceu demais. Se a gente Para Valença crescer e se desenvolver, precisa da construção civil. E precisa da construção civil. Então, assim, eu acompanho um podcast muito interessante da área de construção civil, de um instituto, né, de uma empresa grande da construção civil, que eles defendem, né, que eles têm um projeto de cidades que sejam cidades criativas, cidades inteligentes e cidades sustentáveis, né? São 3 vertentes. Então, a cidade, para ela se desenvolver, né, ela tem que valorizar a sua história, então ela tem que ter pontos, né, que contem a história da cidade, e a população ela não pode perder de vista, né, a sua história, né, a sua origem. A construção civil entra aí também, né? A construção civil está envolvida em obras de valorização da história, né? De tudo. As cidades, elas têm que ser inteligentes, elas têm que ter uma disposição inteligente, né? Hoje em dia, em grandes cidades, o ouro é você morar perto do trabalho, né? Não se precisa qualidade de vida, qualidade de vida, né? Valença ainda é uma cidade, né, menor, mas não tão pequena assim. Sim. Então também a gente tem que pensar nisso, né? Desenvolvimento das comunidades locais, né? Como que os jovens, né, os adultos, né, jovens adultos podem se preparar e ajudar para desenvolver ali, naquele local, naquela comunidade, né? Isso é uma cidade inteligente. E a construção civil está aí, precisa desenvolver espaços urbanos que comportem esse tipo de inteligência para uma cidade, né? E cidades sustentáveis, né? Não só ambientalmente, mas como socialmente. E está aí de novo a importância da construção civil. A gente está aqui falando, né, da importância de projetos sociais e de como a gente, né, do setor da construção civil pode focar e ajudar nisso daí. Então, é muito importante e eu vejo um futuro. Eu vejo futuro para a construção civil Tudo em Valença. passa pela construção civil. Tudo passa pela construção civil. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr, Rafael. Tudo passa pela construção civil. A gente sabe que tem momentos, como você falou, Ana Paula, que são momentos de alta, são momentos de baixa. A gente já vivenciou isso, né, nas últimas décadas, né, com a construção civil, mas a gente acredita também fortemente que não tem como, né, crescer, se desenvolver sem o papel da construção civil. Por isso que a formação profissional ela é muito importante, a mão de obra é muito importante, né? E um bom pedreiro hoje, ele tem uma boa remuneração. Com certeza. Né? Então, assim, lógico que você não é da noite para o dia que você se torna, né, um bom pedreiro, um mestre de obra, né? Mas existem muitas oportunidades dentro desse segmento. Então, as pessoas que estão buscando aí um mercado de trabalho é uma grande oportunidade hoje que se tem. E hoje a gente vê também um outro lado da construção civil, o quanto ela ajuda ao empresário a vender. Uma loja bonita vende mais, um empreendimento bonito, ele atrai mais cliente. Credibilidade, né? Dá credibilidade, né? A gente reformou uma loja há pouco tempo e o antes e o depois é muito gritante, as vendas aumentam. Então, assim, isso é muito Todo mundo gosta do bonito, né? Do organizado. Do organizado, do bonito. Você
tem que ter o instagramável, né? Então precisa ser assim, não tem jeito. Qualquer lugar, você precisa ser dessa forma. E tá funcionando. Eu acho que Valença está tendo um movimento também sobre isso. Os empreendimentos, os comércios estão ficando mais bonitos. Estão se renovando. Estão se renovando. E assim, a gente vai vendo essa mudança, barbearia, loja de todos os ramos. A pessoa quer entrar num lugar bonito, quer tirar uma foto, quer postar na internet. Isso é legal. Ninguém mais tem uma atuação só local, né? Sim. Com as redes sociais, a gente tem que mostrar, né? Tem que mostrar, o visual impacta muito. Então, isso é muito legal. Eu tenho visto assim, essa nova geração de empresários, né? Não só da construção civil, mas de todas as áreas em Valença, se preocupando muito com a renovação, né? Com a manutenção dos espaços, com a atração do público pelo que é bonito, pelo que é bem feito, né? Bem instalado. Isso mostra que a cidade está viva também, sim, né? Sim. É uma cidade do interior. Valença é uma cidade teoricamente secundária, né? Muitas coisas mais elaboradas a gente procura em Volta Redonda, Juiz de Fora. E eu percebo que, por exemplo, a madeira, a gente tenta fornecer tudo que tem de mais específico nesse sentido, para Valença começar a se tornar um centro, porque é uma cidade viva, é uma cidade que está em crescimento. O valenciano, acho que ele acho que esse processo também é nosso, mas ele tem que acreditar mais em Valença e nas empresas de Valença, sabe? Porque eu sou de fora, estou aqui há pouco tempo, mas um pouco que eu vejo, ainda mais com a CIVA que eu estou encontrando e tudo mais, eu percebo que existe um grande interesse, um grande compromisso em fazer a cidade evoluir no geral, não poucos segmentos. Olha, eu acredito muito na cidade de Valença. Eu também. Eu, como a diretoria da CIVA, né, a gente se reúne aqui porque a gente acredita no desenvolvimento da cidade, no crescimento da cidade. A gente quer uma cidade melhor para a gente poder viver, para a gente poder criar os nossos filhos, para a gente poder ter uma melhor qualidade de vida, né? Que a gente sabe que uma cidade menor, né, ela tem uma melhor qualidade de vida, mas a gente quer uma cidade bonita, né? Eu anotei que o visual impacta, foi o que a Ana Paula falou, e o visual impacta realmente, né? E o visual impacta e através da construção civil, da diversidade hoje de produtos que se tem, realmente você consegue impactar, né, as lojas, o comércio, impactar toda uma cidade. Então, acredito muito na construção civil, tenho certeza que vocês serão muito felizes nessa participação do Fomenta, eles vão fazer muitos negócios, muito network, estar próximo de muitos empresários, que vocês possam estar conversando entre vocês, né? Aqui está o Rafael da Norte Madeira, o Léo da LED, a Ana Paula da ABC da construção, mas lá no dia teremos o Renato lá com a Construserra, o Divino também, material de construção. Então, assim, vocês têm um time, né? Um time que eu falo assim, um grupo de empresários muito forte. A indústria tem feito muito isso. Elas têm se unido e, às vezes, elas conseguem resolver alguns problemas, né, que é específico, com a colaboração de outras pessoas do mesmo segmento. Coisa simples. Às vezes é um frete reverso que, eu estou indo para lá, na volta você traz para mim. Então, assim, procurar essas oportunidades, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Nosso podcast está maravilhoso, a conversa está muito boa, mas estamos aqui caminhando para o nosso final, né? E hoje estou recebendo aqui os empresários da construção civil, falando um pouquinho sobre a participação deles na Fomenta, e quero que vocês deixem aí um recado final, né, para a população de Valença, para os moradores, não só de Valença, mas daqui da região, um pouquinho da construção civil, o que eles podem esperar da construção civil lá na Fomenta. Vai ter promoção, só vai ter divulgação? O que vai ter lá na Fomenta da construção civil? Olha, no caso da Norte Madeiras, a gente vai ter algumas mesas que a gente está produzindo agora, com promoções especiais para as pessoas. Vi, inclusive, desculpa te interromper, maravilhosa aquelas mesas, né? Lá. E na promoção, acho que eu vou comprar, hein, Léo? A gente vai deixar lá para já ser arrematado no evento mesmo. Saindo do evento, o caminhão vai carregar direto para casa da pessoa. Vocês vão entregar? Exatamente. Então é uma grande oportunidade. Grande oportunidade, já levou. Não se preocupe e vai receber em casa. Isso aí. Entendeu? E a gente vai chegar com um stand bem bonito também, com bastante presença ali, com algumas interatividades com influenciadores aqui de Valença.
E a gente também queria anunciar, né, entrando na pegada do que o Léo falou sobre a cidade estar se renovando, está melhorando. A gente está com uma parceria com a Cactus, que também é de Valença, do Josué, e a gente vai melhorar lá a nossa fachada da Norte Madeiras, a gente vai revitalizar ela. Eu acho que até o Fomenta a gente vai ter uma fachada totalmente nova, bonitona, para quem passar lá, dá até uma vontade de tirar uma foto. Ah, bacana. Então a Fomenta já está gerando aí negócios, conexões Isso aí entre os empresários. E aí, Léo, e você? A gente pretende fazer uma ação promocional lá, a gente vai levar nossas colaboradoras lá, elas vão estar lá para bater um papo, explicar, tá mais próximo da comunidade, né? Da visão da LED para o público em geral, não só empresários, né? Para eles entenderem como funciona. A gente tem um produto de entrada que é muito bom, todo mundo deveria ter em casa, que é o plano de manutenção, depois vocês procurem lá para conhecer um pouquinho. E a gente vai estar com uma ação promocional durante os 4 dias de evento da feira. Léo, a LED Engenharia tem um grande diferencial, é minha opinião, né? É qualquer dia e qualquer hora. Eu criei isso aqui agora da minha cabeça, porque principalmente para quem é do comércio, eu sei que vocês trabalham sábado, domingo, vocês reformam de madrugada, isso é fundamental, porque não tem como parar a operação da loja, as vendas, para poder fazer reforma, e vocês trabalham sábado, domingo, vocês trabalham de madrugada, então isso é um diferencial e às vezes poucas pessoas sabem, né, desse trabalho de vocês. Então vocês estão de parabéns lá, todo o time da LED Engenharia, que vocês têm feito um trabalho realmente diferenciado aqui na cidade de Valença. Para o empresário faz toda a diferença. Toda a diferença. Saber que vai chamar a gente, vai resolver, né? Chama a LED, né? Chama a LED, porque sábado, domingo, feriado, madrugada, os caras estão lá trabalhando. Em 60 dias eles entregaram a obra aqui na Silva que ninguém acreditava, mas eu acreditava. E com extrema qualidade. Coisa de cidade grande, né? Exatamente. Não para nunca. Ana Paula, e você com a ABC da construção? Bom, a gente vai estar lá com promoções, sim, a gente está coincidindo o mês de aniversário da rede ABC, né, com o mês da Fomenta. Então, vai ser a última semana que vai trazer ali a última rodada de promoções do mês, então vai ter bastante coisa boa. A gente vai expor uma parte dos nossos materiais, né, a gente trabalha com materiais pesados, então a gente vai selecionar alguns deles, né, a gente vai ter exposição de um porcelanato de grande formato lá, muito bonito, que são as lastras, né, com mais de 2 metros aí de altura, e outros materiais interessantes como laminados, e a gente vai fazer a divulgação das novas marcas que a ABC incorporou recentemente e que são marcas que antes a população de Valença não conseguia acessar aqui e agora a gente consegue, né, com a gente consegue vender desde metragens pequenas até grandes metragens dessas marcas novas. A gente, como patrocinador de um dos maiores clubes do Brasil, que é o Flamengo, a gente vai fazer a ação de Vasco, sorteio. não? A gente vai fazer a ação de sorteio de camisetas, né? Do e cadastros, Flamengo? sim. Olha do aí, já Flamengo. fica aí. Então vai lotar o evento. Já fica o spoiler aí que vai ter sorteio da camisa do Flamengo oficial. Agora vai lá, lotar. lá no estande da ABC da construção. Isso. E a gente tem um produto bem bacana, tem um coquetelzinho, vai ter um claro. coquetel, vai ter muita novidade essa Fomenta. E vamos apresentar também o nosso produto de assinatura, um clube de assinaturas, né, dos nossos produtos aí, cauda longa. Tem bastante coisa legal. E o recado que eu deixo para a população é: visitem a Fomenta, conheçam o que Valença tem, né, o que Valença tem de melhor e acreditem que Valença tem muita coisa boa e que as coisas em Valença funcionam e podem dar certo, sim. Olha, tem muita oportunidade com a construção civil, vai ter muita promoção lá na Fomenta. Para quem está pensando em começar a construir, é uma grande oportunidade. Visite a Fomenta, visite a área destinada à construção civil, que eu tenho certeza que quem está com interesse em construir irá fazer excelentes negócios lá na Fomenta. Mais uma vez, eu agradeço vocês, né, na presença aqui no podcast Fomenta. Estou aqui com os empresários Rafael Patrick, da Norte Madeira, Ana Paula, do ABC da Construção, e Leonardo, da LED Engenharia, representando aqui todo o segmento da construção civil na cidade de Valença. Então, muito obrigado e até a Fomenta. Obrigado, até. Vamos lá. Um abraço. Um abraço.